Instituto OSCP, PC Espírito Santo, perito. Ó. Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, tá certo? Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude da lei posterior, cessando em virtude dela, a execução, mas não os efeitos penais da sentença condenatória. Pessoal, se uma lei posterior diz que aquele fato, né, a gente está no Brasil, direito penal do fato, né, qual foi o fato que aconteceu? Se a lei posterior diz que aquele fato anterior não é mais crime, cessa a execução e cessam todos os efeitos penais da sentença, todos. O que sobra? Sobra o que for efeito civil, tá? Então, né, se a gente tem alguma indenização por algum outro tipo de dano civil, esses efeitos vão sobrar. Então, sobram os efeitos civis da sentença, tá? Letra B. A lei posterior que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se a fatos anteriores. Aplica-se, perfeito. Exceto se decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, a OCP vem, né, e traz a mesma alternativa, né? Então, a lei posterior que favorece o réu, ela se aplica a esses fatos anteriores e ela se aplica, inclusive, a fatos com sentença transitada em julgado, tá? Letra C. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional, na extensão do território nacional, a gente está falando de exceções aqui, as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública. Perfeito. Embarcação e aeronave brasileira de natureza pública é a extensão do território nacional em qualquer situação. Tá. Ou embarcações e aeronaves brasileiras a serviço do governo brasileiro. Beleza? Onde quer que se encontrem. Ótimo. Tá legal. Até aqui a alternativa tá ótima. Seguindo. Bem como as aeronaves e embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Cara, também tá certíssimo, né? A embarcação mercante de propriedade privada, quando está no espaço aéreo ou no alto mar, espaço aéreo correspondente ao alto mar ou no alto mar, é território da sua bandeira, né? É território da sua bandeira. Se a bandeira é brasileira, é território brasileiro, tá? Alternativa D. Bom, a certa é essa aqui, né? A certa é a alternativa C. A gente já marcou. Vamos fazer um X aqui. A certa é a alternativa C. Alternativa D. Considera-se praticado crime no momento em que o agente atinge o resultado, né? Bom, aqui a gente está falando de momento, ó. Considera-se praticado crime no momento, né? Se a gente está falando de momento, a gente está falando do tempo do crime, tá? Quando a gente fala de momento, de instante, horário, sei lá, a gente está falando do tempo do crime. E quando a gente fala de tempo do crime, a gente fala da teoria da ação ou da atividade. E na teoria da ação ou da atividade, a gente considera momento do crime, tanto o momento da ação quanto o momento da omissão, tá? Vamos lá. Letra E. Em nenhuma situação a lei brasileira pode ser aplicada aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, né? Tá errado, né? A gente vai aplicar a lei brasileira nessas embarcações estrangeiras de propriedade privada. Olha aí, que maravilha de embarcação. Tá? A gente vai aplicar a lei brasileira nessas embarcações estrangeiras de propriedade privada. A mesma coisa serve para o aviãozinho, que eu não vou desenhar, porque eu não vou conseguir. Tá? Em que situações a gente aplica a lei brasileira? Quando essa embarcação ou essa aeronave estiverem pousadas
no Brasil, a gente aplica então nos nossos portos e aeroportos, e quando elas estiverem no nosso mar territorial, ou no espaço aéreo correspondente, espaço aéreo do nosso mar territorial, tá? Né? Em todos esses momentos a gente vai aplicar a lei brasileira, né? Mesma coisa se a aeronave estiver sobrevoando o Brasil também, tá bom? Beleza.